Olá pessoal, centro de usinagem, 3 eixos, estamos avançando nossos estudos, né? Então vamos hoje para mais uma aula, então conteúdos, com certeza exercícios para nós estarmos fixando o que estamos aprendendo. Estamos evoluindo, cada dia, cada aula, estamos avançando cada degrau por dia, tá bom? Então vamos hoje prestar bastante atenção, que com certeza será uma aula bem importante na busca desse conhecimento. Tá bom, pessoal? Então vamos estudar. Bom, pessoal, então após a nossa fala inicial, né, vamos para a nossa aula de número 17. Estamos avançando, né? Estamos avançando no nosso conteúdo. Nós estamos indo, então, para uma aula que vai complementar a aula de número 16, onde eu comentei com vocês lá, que a interpolação helicoidal, lá nós abordamos o assunto, onde era uma interpolação helicoidal no centro, onde era no centro massa, x, y, tá? Onde o x e o y eram zero. E hoje, na aula de hoje, nós vamos estar fazendo a interpolação helicoidal, só que deslocada, tá bom? Por exemplo, uma coluna de uma matriz, ou a cabeça dos parafusos, entendeu? Então, nós vamos estar fazendo essa interpolação, porém deslocada, e nós vamos estar usando a técnica de subprograma. No caso aqui do Mitsubishi, nós vamos estar relembrando lá, que nós já utilizamos do nosso curso aqui, que é o M98, que é o subprograma, onde nós temos o nome a chamada do subprograma é o M98, ou você vai chamar na linha, ou você vai chamar o programa. Se você chamar na linha, você vai chamar no número da linha, ou se você chamar no programa, você vai estar chamando o número desse programa, a qual estará introduzido esse subprograma, tá bom? Mas agora nós iremos mais à frente estar relembrando a chamada do subprograma, tá bom? E depois de nós ter feito a explanação do conteúdo da interpolação helicoidal deslocada, nós vamos estar fazendo aquele exercício padrão lá, explicativo, e após esse exercício, nós vamos estar executando alguns exercícios de fixação, para que você veja o melhor aprendizado, tá bom? A interpolação helicoidal, pessoal, ou você irá utilizar o G2, que é o sentido horário, ou você irá utilizar o G3, tá bom? Mas agora nós temos que levar em consideração a usinagem concordante e discordante. Se você for fazer uma interpolação helicoidal externa, você irá utilizar o G2, o acabamento, a usinagem, a vida útil do seu cabeçote, do seu ferramental, irá melhorar. E se você for fazer interno, um furo, por exemplo, uma interpolação helicoidal interna, nós iremos utilizar o G3, a interpolação sentido anti-horário, tá bom? Então, G2 para usinagem helicoidal externa, G3 para interpolação helicoidal interna, no sentido anti-horário. Vamos só estar relembrando agora os endereços da interpolação helicoidal. Nós pegamos aqui o exemplo do G2, mas esse exemplo aqui serve tanto, a explicação serve tanto para o G2 quanto para o G3, sentido horário ou sentido anti-horário. O X é a coordenada final do eixo X em relação ao ponto final. Depois de ter feito aquele movimento de compensação do raio da ferramenta, então é em relação àquele ponto ali. Mesma coisa para o Y. O Z é a coordenada final do eixo Z em relação ao primeiro ponto. Então, quando você interpolar, qual será a medida final lá do Z? Ele irá começar a 0, por exemplo, você quer que ele interpole até Z menos 80. Você irá colocar Z menos 80. O I é a distância incremental do ponto inicial até o centro do arco, em relação ao ponto inicial. Depois de ter feito o movimento de compensação do raio da ferramenta, desse ponto foi feita a compensação até o centro do arco, qual que é essa medida? Normalmente é a medida invertida, aonde está posicionado tanto o X quanto o Y. O I será relacionado ao X e o J será relacionado ao Y. O P é a quantidade de voltas que você irá dar
que será o helicoidal, né? Por exemplo, se você for fazer uma profundidade de 50 milímetros, o Z 50 milímetros, e você quiser tirar uma P, uma profundidade por passada de 5 décimos, você irá colocar um P de 100. Se você quiser tirar 1 milímetro por passada e a profundidade for de 50, o P será de 50. Se você quiser tirar 2 décimos e meio, o P será essa mesma profundidade de 50, o P será de 200, e assim sucessivamente. E F é o avanço. Vamos estar usando, então, para nosso exercício exemplo aqui, ó, vamos estar utilizando essa chapa aqui, onde a coluna aqui, o diâmetro é de 52 milímetros, tá? A profundidade será de 80 milímetros. Nós iremos utilizar a ferramenta que está na posição de número 6 e o cabeçote diâmetro de 20, raio de 4, tá bom? Nós vamos estar programando esse primeiro diâmetro aqui e depois nós iremos mandar repetir nas demais posições, as outras 4 posições ali. Vamos lá. Primeiramente, nós temos o nosso cabeçalho, G54, que é o 0 peça, G90, que é a coordenada absoluta, G80, cancelamento de ciclo fixo, G40, cancela compensação do raio da ferramenta, G21, quer dizer que a nossa máquina estará trabalhando por milímetro e não por polegada, seria o G20 por polegada, G17 é o plano de trabalho, que no caso aqui é X e o Y. Após o cabeçalho inicial, vamos ali para autorizar a troca da ferramenta, através do código M6, chamar a ferramenta que está na posição de número 6. Vamos estar ligando o nosso RPM através do código S800 e o spindle irá girar no sentido horário através do código M3. Vamos já, de imediato, já posicionar em cima do nosso primeiro furo lá, ó, G0, X200, Y, X250, Y200, melhor dizendo. Após posicionar em cima do primeiro furo, vamos fazer a compensação da altura da ferramenta. G43, Z10, H6, M8. Lembrando que o H6 é o corretor da altura da ferramenta. Ferramenta número 6, H6. E o M8 liga a refrigeração. Após ter feito a compensação da altura da ferramenta, estamos agora em cima, olha o nosso mouse ali, ó. Estamos com a nossa ferramenta, o cabeçote do número 20, o diâmetro de 20, e bem no centro do nosso furo, do nosso primeiro furo ali, e a uma altura de 10 milímetros. E vamos chamar o subprograma através do código M98, e a linha 100, e vamos chamar apenas uma vez. Vamos lá, então? Chamamos lá, então, o nosso leitor da nossa máquina passou de imediato para cá. N100, G90, G1, Z0 e o avanço, F1000. Então, agora nós já estamos com o nosso cabeçote encostado na face da nossa peça. Vamos agora fazer o movimento de compensação do raio da ferramenta, porém, esse movimento de compensação da ferramenta, ele deve funcionar para os demais endereços. Então, G91. Então, do endereço que nós estamos, qual é o endereço que nós estamos? X, olha o mouse, X250, Y200. Estamos ali? Então, vamos fazer o movimento de compensação. Lembrando que esse movimento de compensação deve funcionar para os demais endereços. Então, G91, G1, G41, X26. Qual é o diâmetro do nosso furo ali? Ó, 52. Então, do ponto que nós estamos encostando na borda do diâmetro e na borda da ferramenta para X26 e Y0. Lembrando que o corretor do raio da ferramenta é o D6. Então, D6, corretor do raio da ferramenta, H6, corretor da altura da ferramenta, qual ferramenta? Da ferramenta T6.
Vamos lá. Depois de ter feito o movimento de compensação do raio da ferramenta, agora nós vamos fazer a interpolação helicoidal. Porém, vamos fazer em incremental. G91, G3. É interno, né? Interno. Vamos fazer um movimento anti-horário. G3. Porém, eu quero que você... A ferramenta... Você está dizendo para a ferramenta. Eu quero que você permaneça no mesmo endereço, só que a 80 milímetros do ponto que nós estamos no endereço Z. Então, G3, X0, Y0, porém, eu quero que você faça um movimento interpolando e respeitando o raio do nosso diâmetro de menos 26 e menos 26. Então, o centro do arco do ponto que a ferramenta se encontra a menos 26 à esquerda onde a ferramenta se encontra até o centro do arco. Ou você pode estar substituindo o I e o J apenas por R26. O P, 160. Nesse caso aqui, ó, nós vamos estar retirando 5 décimos por passada do nosso movimento helicoidal. E o avanço de 1000. Então, como é que vai executar? Então, G91, G3, X0, Y0. Por que X0, Y0? É porque nós já estamos em X, em G91, X26, em relação ao endereço X250, e nós queremos que ela pare nesse mesmo endereço, porém, há uma posição de Z-80, tirando 5 décimos por passados. Ela irá executar 160 voltas até alcançar a medida de Z-80. Tá bom? Lembrando que, como ela faz o movimento helicoidal, e se nós tivermos algum furo que não seja passante, nós devemos fazer um movimento de arremate. É apenas repetir o movimento anterior sem o Z. É G91, G3, X0, Y0 e menos 26, J0. Ou simplesmente substituir o I e o J por R26. É o raio. É aonde que se encontra o centro desse arco. Após ter feito esse movimento de interpolação helicoidal, nós devemos fazer o movimento de descompensação, trazer a nossa ferramenta novamente para o centro da cavidade, para o centro do diâmetro ali, ó. Então, G91, G40, G1, X menos 26, Y0. Então, estava na borda ali, nós viemos para o centro do arco. E vamos subir em movimento absoluto. G90, G0, Z10. Então, estamos novamente lá da face a 10 milímetros. E para finalizar o nosso subprograma, M99. É como se fosse um M30 do programa principal. M30 finaliza programa e M99 finaliza subprograma. Tá bom, pessoal? Então, como é que vai funcionar na prática? Como nós estamos programando esse furo aqui, ó, mas esse furo deve funcionar para os demais endereços, no caso, nós temos mais 3 endereços para repetir, então nós devemos sempre estar lembrando que essa programação aqui deve ser feita em movimento incremental, G91. Como é que é a técnica do G91? Sempre lembrando que é do último ponto ao ponto que está se deslocando. Apenas aquela medida ali. Por isso que é movimento incremental. Tá bom, pessoal? Esse movimento aqui nós já vimos lá na aula de número 16, porém agora nós estamos aplicando apenas o G91. Tá bom? Vamos ver um exercício de fixação? Vamos colocar em prática o que nós aprendemos? Vamos estar utilizando agora esse projeto aqui, ó, onde o diâmetro do nosso furo será de 32. Vamos utilizar a ferramenta número 4 e o cabeçote de 18 e a profundidade de 70 milímetros, tá bom? Baseado no exercício anterior, agora você irá colocar em prática
esse projeto aqui, ó. Ferramenta número 4, cabeçote número D18, a profundidade de nu Z70. Tá bom? Aí a quantidade de por passadas, aí você que define. Se quiser tirar 1 milímetro, lembra que lá o P será de 70. Se você for tirar 5 décimos, o P será de 140. Certo, pessoal? Então agora você irá pausar esse vídeo, como você vem feito normalmente nas aulas anteriores. Espero que vocês tenham pausado, que vocês não avancem, porque vocês estão à busca de conhecimento. E a busca desse conhecimento passa pela seriedade a qual você está dedicando a esse curso aqui. Então, espero que realmente você pause, tente executar esse exercício e depois que nós voltaremos para estar tirando as dúvidas. Tá bom, pessoal? Então, pause esse vídeo e, em sequência, nós retornaremos para estar fazendo as devidas revisões. Tá bom? Aguardo vocês em sequência. Voltando então, pessoal, vamos fazer a nossa revisão do nosso primeiro exercício da aula de hoje. Vamos lá. Então, temos o nosso cabeçalho ali, ó. Chamamos a ferramenta número 4, ligamos o RPM, posicionamos em cima do primeiro furo lá, ó, G0, X200, Y150, fizemos o movimento de compensação da altura da ferramenta e chamamos o subprograma para o primeiro furo, M98, H200, L1. Então, tá ali, ó, N200, H quer dizer que nós chamamos a linha 200. Chamamos ali, ó. Fizemos o movimento para encostar a ferramenta na face da peça, G90, G1, Z0. Então, agora estamos com a nossa ferramenta encostada. Vamos fazer agora o movimento de compensação do raio da ferramenta, porém, em movimento incremental. G91, G1, G41, X16, melhor dizendo, Y0, D4. Fizemos o nosso movimento de compensação. Agora vamos fazer a interpolação helicoidal propriamente dita. G91, G3, X0, Y0, Z menos 70, I menos 16. O que é o I menos 16? É do ponto que a nossa ferramenta se encontra ali, ó, na borda do furo, até o centro do arco. Até o centro do arco está para a esquerda. I menos 16, J0. Ou simplesmente substituímos por R16. P 140, nesse caso aqui, estamos tirando 5 décimos por passada. Se fosse tirar 1 milímetro, o P seria de 70. E o F, 1000. Aquele movimento de arremate, G91, G3, X0, Y0 e menos 16, J0. Lembra aquele movimento de arremate? O primeiro G3, ele faz o movimento interpolado, porém, a última passada do interpolado, do primeiro G3, ele não conclui, ele fica incompleto. Para poder arrematar, nós utilizamos a última linha sem estar programando o Z, certo? Então, depois da linha de arremate, nós vamos fazer o movimento de descompensação. G91, G40, G1, vamos ir para a esquerda, 16 milímetros, X menos 16, Y0. E voltamos para absoluto para voltar para a face da peça e para poder estar deslocando para os demais endereços, G90, G0, Z10, M99. Depois de ter feito esse movimento aqui, nós vamos dar os demais endereços ali, os demais 3 endereços, ó, G0, X200, Y150, e vamos estar repetindo a chamada do subprograma, certo? Então, chamamos o próximo endereço, subprograma, executa, próximo endereço, executa o subprograma, e assim sucessivamente até chegar ao nosso quarto diâmetro ali. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui foi o nosso primeiro exercício, que nós colocamos em prática o que nós aprendemos na aula de hoje, que é interpolação helicoidal, porém deslocada. Qualquer dúvida, reveja ali o exercício explicativo
estiver persistindo as dúvidas, entre em contato conosco, que com certeza nós teremos o maior prazer de estar esclarecendo essas dúvidas. Mas nós temos chegado até aqui com o maior êxito e, com certeza, você está avançando nos seus estudos, certo? Vamos estar colocando em prática mais um exercício? Vamos estar utilizando esse projeto aqui, ó, onde as colunas estão em X 800 milímetros uma da outra e 600 milímetros em Y, 800 em X e 600 em Y. E o diâmetro será de 60, profundidade de 90 milímetros. A ferramenta está na posição de número 5 lá no nosso magazine e a ferramenta será o cabeçote de diâmetro de 22, tá bom? Outra coisa também, pessoal, que nós falamos lá na aula número 16, cuidado para não ficar ilha ou para não ser um diâmetro muito próximo do que você irá interpolar. Se você for fazer um diâmetro muito próximo, a possibilidade de pegar o miolo do nosso cabeçote é grande. E se você for fazer um diâmetro e o cabeçote for muito menor que o diâmetro ali, pode ficar uma ilha, e aí pode estar danificando o seu cabeçote. Então, o interessante, então, ou você faz um pré-furo, uma broca ali, até para ajudar a aliviar, né? Faz um furo rápido ali, ó, faz um pré-furo, até ajuda para, se for fazer um furo muito longo, até o cavaco acaba caindo pelo centro desse pré-furo. E a vida útil, e aí você pode estar utilizando a melhor vida útil e está dando mais avanço e assim está ganhando tempo na sua usinagem. Então tá. Então cuidado, diâmetro muito menor pode ficar ilha, se não for feito um pré-furo. E um diâmetro muito próximo da medida, e você não foi feito um pré-furo, pode estar pegando o miolo do nosso cabeçote. Então, esses dois cuidados aí, nós temos que estar prestando bem atenção, tá bom? Vamos, então, pôr em prática agora no exercício do número 2, cabeçote do diâmetro de 22, raio de 4, a ferramenta está na posição número 5, o Z será de menos 90 milímetros e o projeto está aqui na nossa esquerda, tá bom? Pause novamente esse vídeo, que em sequência nós iremos retornar para ver o entendimento, tá bom? Aguardo vocês em sequência. Bom, pessoal, estamos voltando então para a resolução do nosso exercício número 2, onde nós estamos verificando o entendimento da aula de número 17, que é a interpolação helicoidal, porém deslocada. Nós estamos usando a técnica de subprograma juntamente com o G91, que é a programação incremental. Tá bom? Então, vamos lá. Nosso cabeçalho, G54, G90, G80, G40, G21 e G17. Chamamos a ferramenta na posição de número 5, ligamos o RPM e vamos posicionar em cima do nosso primeiro furo lá, da nossa primeira coluna. G0, X400, Y300. Estamos ali onde eu posicionei o mouse. Vamos fazer o movimento de compensação da altura da ferramenta, G43, Z10, H5, e vamos ligar a refrigeração através do código M8. Após ter feito a compensação da altura da ferramenta, esse movimento, vamos chamar o subprograma M98, H100, uma vez, L100. Lembrando que H chama a linha e o P chama o programa se for editado em uma outra página. E o L é quantas vezes que eu chamo esse subprograma. No caso aqui, uma vez. Vamos lá, então, M98, H100, L1. Então, o leitor passou para cá. N100, movimento absoluto, G90, G1, Z0, F1000. Então, encostamos a nossa ferramenta na face da peça e vamos agora fazer um movimento de compensação do raio da ferramenta. G91, G1, G41, X30, Y0, D5. Vamos agora a helicoidal propriamente dito. G91,
G3, X0, Y0. Por que X0, Y0? É em relação... Qual é o último movimento? X30. Então, a esse mesmo ponto aqui, onde ela está posicionada, então, ao mesmo ponto anterior, então, por isso que é X0, Y0, em relação ao ponto anterior. Então, eu quero que você leve em consideração o ponto exato que a ferramenta se encontra. Então, por isso que é X0, Y0. Porém, qual é o último ponto que foi programado em Z? Z0. Então, do último ponto, eu quero que a ferramenta pare a menos 90 milímetros. Então, Z, menos 90. Mas aonde que se encontra o ponto central desse arco aqui? Não, ele se encontra para a esquerda a 30 milímetros. Então, I menos 30. J0. Ou simplesmente R30. E vamos tirar 5 décimos por passada. P, 180 e o avanço de 1000. Então, ela irá fazer esse movimento aqui, até alcançar a medida de Z menos 90. Após ter feito a interpolação helicoidal, lembrando que ela não faz, a última passada, ela sempre fica incompleta. Para fazer o movimento de arremate, nós repetimos a medida, o endereço anterior, a linha anterior, sem estar programando qualquer medida relacionada a Z, que no caso é o Z e o P. Vamos lá, G91, G3, X0, Y0 e menos 30, J0. Depois de ter feito esse movimento de arremate, nós vamos estar fazendo o movimento de descompensação do raio da ferramenta. Então, G91, G40, G1, X menos 30. Lembrando, pessoal, que a ferramenta ela não vai vir aqui, ó, onde está o mouse, para X menos 30. É X menos 30 em relação, e menos 30, melhor dizendo, em relação ao ponto que a ferramenta se encontra. X menos 30. Então, G91, G40 e G1, X menos 30, ela vai voltar para o centro da cavidade, o centro do diâmetro ali de 60. Então, o movimento de descompensação da ferramenta, G91, G40, G1, X, menos 30, Y0. E agora sim, vamos trazer a nossa ferramenta para uma altura de segurança. Porém, em absoluto, G90, G0, Z10. E finalizando com M99. Esse foi a interpolação do primeiro furo, da primeira coluna ali. Ó. Então, nós vamos agora posicionar nos demais endereços e chamar o subprograma. O segundo furo, G0, X 400, Y menos 30, chama o subprograma. Ele executa novamente, descompensa, sobe. Posicionamos no terceiro furo ali, ó, X menos 400, Y menos 300. Chama o subprograma novamente. Está ali, ó, M98, H100, L1. Executa novamente a coluna, sobe, posicionamos em cima do quarto furo, da quarta coluna, chama o subprograma, executa, sobe. Após executar a última coluna, nós vamos mandar a nossa ferramenta para uma altura de segurança. G0, X100, M9 e M30. Então, essa aula aqui foi interpolação helicoidal deslocada. Essa técnica, pessoal, é muito utilizada, tanto em ferramentaria quanto em produção. Ferramentaria onde se utiliza a programação de painel para contornos, faceamentos, furação, interpolação helicoidal de colunas, alívios de material, enfim, ou fazer cabeças enfim, cabeças de parafuso, até para cabeças das colunetas, enfim, empresas, ferramentarias onde se utiliza interpolação, usinagem 2D de painel, se utiliza muito essa técnica de interpolação, tanto a central quanto a deslocada. E também essa técnica é muito utilizada lá na produção. Quem for programar na produção no seu dia a dia, essa técnica aqui estará utilizando tanto a central quanto a deslocada. Tá bom, pessoal? Hoje, a aula de número 17, o assunto era esse. Qualquer dúvida, reveja o assunto, fala no exercício explicativo,
veja como foi feito o exercício exemplo, avance para o exercício número 1, persistiu as dúvidas, avance para o exercício número 2, e se mesmo assim você tiver dúvida, você sabe que tem os canais de comunicação da nossa escola, você pode estar entrando em contato conosco através dos telefones, dos nossos grupos de aula, até propriamente no WhatsApp do seu professor, para que você não fique com as dúvidas. Tá certo, pessoal? Então, a aula de número 17, nós estamos concluindo por agora. Aguardo vocês na aula de número 18, aonde nós vamos estar utilizando as duas técnicas junto. A interpolação helicoidal central e a interpolação helicoidal deslocada, para vocês estarem vendo a diferença entre uma e outra, tá bom? Mas esse é assunto para a aula de número 18, aonde eu aguardo vocês, tá bom? Aguardo vocês, então, na aula de número 18. É isso aí, até mais.